Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Esta semana venho-te falar sobre como podes utilizar o teu corpo como um barómetro no teu dia-a-dia. E o que é que eu quero dizer com isto? Precisamente isso. O nosso corpo pode ser utilizado no nosso dia-a-dia de maneira a sentirmos alguns dos sinais em relação ao que se passa connosco. Proponho-te então um simples exercício de visualização. Imagina que o teu corpo é um carro. Toda a gente sabe que quando se compra um carro é necessário ter em atenção a sua manutenção. Se uma determinada luz lá no tablier acende, é sinal de que algo se passa com o veículo, com o carro. E com o teu corpo passa-se precisamente o mesmo. Pois é, o teu corpo vai-te dando sinais a nível físico, sintomas, que por vezes são tantos e prolongados no tempo, levam mesmo ao surgimento de doenças no corpo físico. E aqui o objetivo é teres um bocadinho de noção que podes utilizar precisamente esses sinais que o teu corpo te vai dando para o teu dia-a-dia, para tomares as tuas decisões, para perceberes se estás no caminho correto, se é por ali que deves ir. E partindo do princípio que toda a essência, toda a alma, como lhe queiras chamar, vem a este plano físico num corpo saudável, e corpo este que seria o carro acabadinho de sair no stand, ok? Tudo o que reflete a nível de sintomas físicos acaba por ser um sinal de que algo se passa com as nossas emoções no nosso interior, a nível normalmente emocional. Por isso, é extremamente necessário mantermos este sistema sempre são, saudável, e ao fim e ao cabo tudo começa por manter as nossas emoções equilibradas e tranquilizadas, por assim dizer. Já deves ter ouvido dizer certamente, ou ouvido falar de que quando o corpo fala, a alma grita, e esta é sem dúvida uma das máximas da minha vida. Sempre que o meu corpo me traz algum sintoma, alguma dor, algum desconforto, ao fim e ao cabo, eu vejo isso como um sinal e vou tentar perceber com que emoção ou com que parte emocional de mim é que aquilo está relacionado e automaticamente consigo deslindar a ação a tomar a seguir. Assim como certamente também já deves ter ouvido dizer que se as tuas costas doem é porque as tuas cargas são pesadas, se não dizes não, o teu estômago aperta, porque quando vivemos muito em função dos outros e não sabemos dizer não e impor os nossos limites, acabamos por ficar com a zona gástrica afetada. Se não ouvimos as nossas paixões, elas acabam por se tornar numa infecção, seja ela de que nível for, podendo ser a nível, por exemplo, de amigdalite, como foi no meu caso. E se não ouves a tua criatividade e o teu talento, eles acabam por fazer com que o teu peso aumente. E ao fim e ao cabo, pronto, a dinâmica é mesmo esta. Se formos a reparar em todos estes dizeres, pronto, vem-nos dizer que efetivamente o nosso corpo fala. E neste sentido, poderia ficar aqui uma eternidade, porque de facto todo o sistema do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, todas as células do nosso corpo têm um registro daquilo que nós vamos vivenciando e à medida que vamos experienciando a vida, pronto, vão ficando marcas a nível celular que depois acabam por ser manifestadas a nível físico, normalmente através da dor ou da doença. O que eu te quero contar é que com tudo isto, e porque eu também já vivenciei uma fase da minha vida que já partilhei até convosco algumas vezes, em que eu era constantemente agredida, entre aspas, agredida é muito forte, mas contemplada, por assim dizer, com amigdalites. Nunca percebi muito bem o que é que as minhas amigdalites me queriam dizer. Hoje em dia, e através de uma ferramenta muito simples, que já vou falar mais à frente, eu acabei por constatar que tinha tudo a ver com o bloqueio da minha criatividade, ou seja, eu não estava a deixar a minha criatividade e o meu talento, e a bem dizer a minha paixão,
e isso acabava por se refletir um pouco aqui na zona do meu chakra laríngeo. Mas efetivamente o que eu te quero contar é de como é que eu constatei que era assim, que o meu corpo podia ser o meu barómetro para a vida. Voltando aqui a esta situação, à situação das amigdalites, pronto, sempre ouvi dizer da boca do meu médico de família que eu tinha uma grande capacidade psicossomática e todos nós, de uma maneira ou de outra, principalmente nós da mesma geração, ouvimos falar muito em doenças psicossomáticas, aquelas doenças que, pronto, que nós temos a capacidade de criar, que o nosso sistema psicossomático acaba por criar, não existe uma causa externa, uma causa física, por assim dizer, para que aquela doença ocorra, pronto, e ela é chamada de psicossomática na medicina convencional. Até que um dia é que eu percebi o que é que esse psicossomático efetivamente queria dizer. Queria dizer que eu tinha a capacidade de criar aquilo. E se eu tenho a capacidade de criar aquilo, pronto, comecei a ter uma compreensão totalmente diferente sobre o meu corpo, inicialmente sobre as amigdalites, e, no entanto, acabei por estender isso a todo o meu corpo físico e hoje em dia não há dia que eu não ouça o meu corpo, porque todos os dias ele vai dando sinais se é para aqui, se é para ali, se é assim, se não é, mas obviamente que é algo que deve ser treinado. E como é que este conhecimento me chega? Chega-me então através da metafísica, nomeadamente aplicada à saúde. Foi quando eu comecei então a ter a compreensão e esta visão mais diferente, por assim dizer, do meu corpo e da minha mente. E o que é ao fim e ao cabo, isto da metafísica? Segundo o Val Capelli, que é um dos meus mentores, por assim dizer, nesta área, ele descreve a metafísica como todos os aspectos estruturais e energéticos que coordenam as matérias orgânicas e inorgânicas, ou seja, é tudo aquilo que compreende os nossos aspectos estruturais e energéticos enquanto seres humanos. E é um estudo que evidencia que a essência do universo, a sua informação e todos os seres que nele habitam são formados pelo mesmo tipo de estrutura, por assim dizer. O termo metafísica significa meta, além, e física, matéria, ou seja, metafísica é tudo o que está além da matéria. Ela compreende, então, a esfera psíquica, emocional, energética, espiritual e sentimental ou emocional do ser humano. E então, através da metafísica, parte-se do princípio de que é a alma que organiza a matéria e não o físico que cria a essência. Isto tudo segundo Val Capelli. Isto tudo para dizer que, de facto, é um processo um pouco demorado, no entanto, não é impossível. Podes investigar sobre isto pesquisando por metafísica da saúde e começas a compreender um pouco melhor o que é que o teu corpo te está a tentar dizer e efetivamente é mesmo uma mais-valia para utilizarmos no nosso dia-a-dia, porque ao fim e ao cabo vamos voltar ao início deste vídeo. O nosso corpo não é nada mais, nada menos do que o carro que nós compramos no stand. Então temos que ter atenção ao que é que se passa no tablier, que luzinhas é que vão acendendo para sabermos o que é que vamos necessitando de fazer ou não na nossa vida. Espero do fundo do coração que este vídeo tenha trazido um pouco mais de conteúdo para compreenderes melhor o teu corpo e assim estares mais em sintonia com a tua essência. Espero por ti no próximo vídeo. Até lá, espero que vás aplicando algumas destas dicas e destes fundamentos, ensinamentos, por assim dizer, que te vou passando, porque de facto eles fazem toda a diferença no nosso dia-a-dia. Se quiseres saber um pouco mais e preferires ler, tens disponível o artigo no blog, dá lá uma espreita dela que sempre dá para complementar aquilo que eu falei e partilhei aqui no vídeo. Muito grata, tenha uma semana radiosa, até ao próximo vídeo.